Boa tarde, irmãos, que a paz seja convosco, amém. Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Hoje estamos aqui, cumprindo mais um elo, do propósito com Deus, de estarmos agradecendo a Ele, dando graças a Ele por tudo, sendo gratos a Ele por tudo, oração de gratidão. E o Senhor nos deu essa oportunidade. Hoje nós vamos cumprir aí o segundo propósito, o segundo elo, o segundo voto, não sei como você fala, mas o fato é que nós estamos aí no segundo voto, no segundo propósito de agradecimento a Deus. Irmãos, do quarto voto para cá, tem tido, assim, dificuldades muito grandes no mundo espiritual para mim estar aqui, para trazer mensagens, mas eu louvo a Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz de uma forma sobrenatural. Geralmente eu gravo pela manhã, mas essa dificuldade, esse bloqueio, ele tem surgido, mas Deus tem dado livramento, Deus tem dado vitória, e quando vai chegando mais ou menos essas horas, 3 horas, 4 horas, o Senhor começa a trabalhar, e Ele me deu a mensagem, Ele me deu uma palavra aqui fortalecedora, uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, e aonde nós estaremos ministrando, aliás, aonde o Espírito Santo de Deus estará ministrando em nossos corações, e a partir dessa ministração nós estaremos orando em agradecimento. São 7 elos, são 7 propósitos de agradecimento a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E a palavra de Deus, irmãos, que é a santa palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. O contexto, deste capítulo diz assim: visões e provas do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E Deus, ele tem nos dado essa graça, ele nos deu essa oportunidade, de nós agradecermos antes de nós pedirmos. E o fato é, irmão, que você pode aí ver qual o melhor horário para você estar fazendo, este compromisso, de você estar honrando este compromisso com o nosso Deus, Pode ser pela manhã, pode ser à noite, pode ser no templo onde você congrega, pode ser no momento em que você está trabalhando, de repente você está aí numa carga de serviço muito grande, mas nesse momento você pode estar voltando o seu pensamento a Deus. Não precisa ser em voz alta, porque o nosso Deus, ele ouve, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Então, em pensamento, você pode estar orando a Deus, agradecendo a Ele por todas as bênçãos. Irmãos, eu tenho falado aqui desde o primeiro propósito, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Desde o momento da nossa concepção até este momento em que nós estamos aqui, inúmeras coisas nós temos para agradecer a Deus. Então nós glorificamos a Deus que no meio dessa multidão o Senhor nos escolheu, colocou esse propósito em nosso coração, nos separou para que nós estivéssemos aqui dizendo a Ele muito obrigado. E Deus, Ele se alegra quando nós chegamos a Ele com o coração grato, dizendo obrigado, Senhor, dizendo graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, graças te damos por tudo que o Senhor ainda não fez, porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é quem dá vitória, Tem um salmo que diz que o Senhor é aquele que dá vitória aos reis. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Rei Jesus, ele venceu a morte. O nosso Rei Jesus, ele venceu o sepulcro, ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele está sentado, entronizado num trono de glória, num trono de vitória, e é no nome dEle que nós vencemos, é no nome dEle que nós somos fortalecidos, é no nome dEle que nós somos vitoriosos, passamos pelas lutas, pelas provas, pelas adversidades, pelas aflições, pelas tempestades, mas Deus tem nos dado vitória, Deus tem cuidado de nós. Então, irmãos, olha o cuidado de Deus para conosco todos os dias, e a sua palavra diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, irmãos, é essa gratidão que nós temos que ter, que nós temos o Senhor como nosso pastor, nós temos o Senhor como nosso guia, nós temos o Senhor como nosso amigo fiel de todas as horas. Então, em todas as circunstâncias em que nós estamos, o Senhor está ali cuidando, amparando, protegendo, levantando. Muitas das vezes nós estamos fracos, o Senhor nos fortalece, muitas vezes nós estamos
abatido, o Senhor renova, restaura as nossas forças e assim nós vamos prosseguindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu quero agradecer, né, por este propósito que Deus colocou em nossos corações de estarmos agradecendo a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quinta-feira, 25 de dezembro de 2025, são exatamente 15 horas e 53 minutinhos. Nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que nos diz assim. Eu vou ler o 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aleluia. Versículo 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Glória a Deus. O 11, irmãos, diz assim, eu fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Senhor, obrigado por essa palavra, que veio de encontro às nossas vidas nesta tarde do dia 25 no dia 25 de 2025, a qual, ó Deus, nunca mais nós vamos viver este dia. E aprove o Senhor este momento de gratidão, de louvor. Aprove o Senhor esta palavra maravilhosa. Senhor, fala conosco. Senhor, e a fala do Senhor, ela é pura. O Senhor fala puramente aos nossos corações. O Senhor fala, Senhor, limpando a nossa alma, limpando o nosso espírito. O Senhor fala nos fortalecendo, renovando as nossas forças. O Senhor fala nos purificando. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Continue, Senhor, falando conosco. E que nós venhamos, ó Pai, estar atento à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus. Senhor, que em nada nós venhamos nos gloriarmos, ó Pai, mas a glória é para o teu louvor, a glória, Deus, é para o teu louvor, a glória é para o teu louvor. E assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, aqui nós vemos uma situação em que o apóstolo Paulo, ele estava vivendo um momento, né, de prova. E eu posso falar para você com toda certeza que era um momento de muita dor, porque tem provas, irmãos, que traz dor. Tem provas que nós passamos, irmãos, que nós ficamos cercados, nós ficamos ali, né, com dor, a dor na alma, com dores, preocupados. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava passando por este momento, por essa situação, e nós vemos aqui que ele disse que por 3 vezes ele orou ao Senhor, a situação em que Paulo estava vivendo. Olha, a situação em que ele estava vivendo, ele orou ao Senhor 3 vezes, acerca do que ele estava sentindo. E nós vemos aqui, né, que ele se descreve esse sentimento, essa tormenta, quem sabe essa provação, quem sabe essa perseguição. Estava servindo de espinho. Imagine você com um espinho no dedo, como que incomoda. Imagine você com um espinho, com um sapato machucando. Você não consegue ir muito longe, aquilo te incomoda, aquilo traz dor, aquilo traz impaciência, traz intranquilidade. Imagine aqui esse espinho na alma, esse espinho na carne, esse espinho no sentimento, a ponto dele orar 3 vezes ao Senhor para que desviasse dele. E a resposta de Deus para ele foi, a minha graça te basta. Irmãos, nós vivemos pela graça de Deus. A graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus, ela traz renovo para as nossas vidas. A graça de Deus traz restauração para a nossa vida. A graça de Deus traz livramento para a nossa história. A graça de Deus traz libertação para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso ser. A graça de Deus nos aperfeiçoa, a graça de Deus nos aproxima mais da presença do Senhor. O fato é que nesse momento, né, de sofrimento, nesse momento que Paulo estava vivendo, ele sentiu a necessidade de orar a Deus 3 vezes.
Ao Senhor orei 3 vezes para que desviasse de mim, mas o Senhor não desviou dele aquele problema, aquela situação. Mas o Senhor falou: a minha graça te basta. Irmãos, a graça do Senhor nos sustenta, a graça de Deus nos coloca de pé, a graça de Deus abate o inimigo de nossas almas, a graça de Deus, ela tira aquilo que nos incomoda, aquilo que nos perturba. A graça de Deus alegra a nossa alma, alegra o nosso espírito, alegra o nosso ser. Aleluia. E aqui Deus diz, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Naquele momento, com certeza, Paulo estava se sentindo fraco. E em quantos momentos, em quantas as situações, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes. Nós nos sentimos acorrentados diante daquele problema, diante daquela situação. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O poder de Deus nos conforta. O poder de Deus nos dá a palavra. Tanto é que Deus deu a palavra para ele: a minha graça te basta. E essa palavra é para nós também. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos trouxe até aqui. A graça do Senhor nos sustentou. A graça do Senhor tem alegrado os nossos corações. A graça do Senhor tem salvado almas, vidas. A graça do Senhor tem libertado. Glória a Deus, aleluia. Se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas pessoas estavam fracas e o Senhor fortaleceu. Quantas pessoas estavam abatidos e o Senhor trouxe renovo. Quantas pessoas estavam caídas e o Senhor levantou. Porque o Senhor é quem levanta o caído. O Senhor é quem fortalece o fraco. E aqui ele diz, né? Aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Olha o que o Espírito Santo de Deus revelou para Paulo. E olha o que o Espírito Santo de Deus revela para nós nesta tarde. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Vamos nos gloriar porque Deus está presente. Vamos nos gloriar porque o Espírito Santo de Deus está conosco, nos falando, nos capacitando, nos fortalecendo, renovando e restaurando as nossas forças. O Espírito Santo de Deus está revelando coisas ocultas, coisas escondidas. O Espírito Santo de Deus, ele é vida. O Espírito Santo de Deus, ele é pureza. E quem sabe nessa fraqueza, nessa imperfeição, quem sabe não, com certeza nessa fraqueza, nessa imperfeição, está havendo limpeza, está havendo santificação, está havendo libertação, está havendo quebra de prisões, prisões emocionais, prisões sentimentais. Louvado seja o nome do Senhor, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Olha só o que Paulo, né, o que o Espírito Santo de Deus colocou na vida de Paulo, na boca de Paulo, nos lábios de Paulo e chegou até nós. Glória a Deus, aleluia, aleluia. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Então nessa fraqueza o Senhor está presente. Neste momento, nessa situação em que você está vivendo, em que você está passando, o Senhor está presente, pois Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Assim como o Senhor esteve com Paulo naquela situação, o Senhor está conosco. Tem um momento, irmãos, que nós vemos que Paulo e Silas, eles estavam naquela prisão. E o poder de Deus se aperfeiçoou na vida deles. E eles estavam naquela prisão e por volta da meia-noite eles começaram a cantar louvores a Deus. Eu quero dizer, você que está aprisionado sentimentalmente, você que está aí perturbado, começa a cantar hinos de louvores a Deus. As prisões são quebradas, né? Os grilhões são despedaçados. O poder de Deus se manifesta. E o poder de Deus se manifestou naquela prisão quando Paulo e Silas estavam presos. Se manifestou ali, as correntes foram quebradas, os grilhões foram despedaçados, a ponto dos outros presos poderem ouvir o louvor. Os outros presos foram abençoados através do louvor. Os outros presos puderam ver a manifestação do poder de Deus. Eles puderam ver os grilhões sendo quebrados. E eu quero dizer para você que naquele momento, Paulo e Silas, eles estavam sendo açoitados. Eles estavam em condições subhumanas, sendo açoitados, quem sabe com o corpo sangrando, com o corpo dolorido, com feridas. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou na vida dele de uma maneira poderosa que eles cantaram louvores. E os outros presos puderam ouvir. O carcereiro quis saber o que ele fazia, o que ele poderia fazer.
porque ele viu tão grande o poder de Deus ali naquela prisão através da vida de Paulo e Silas. E Paulo e Silas disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. O segredo, irmãos, é estar na presença do Senhor. O segredo é crer no poder de Deus. O segredo é crer no poder de Deus. O segredo é crer que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. O segredo é dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. O segredo é deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento que ele estava preso ali, sendo açoitado, ele poderia ter desanimado, ele poderia ter voltado para trás, ele poderia estar dormindo, mas não, o Espírito Santo de Deus o despertou à meia-noite para que ele pudesse cantar louvores. O louvor liberta, o louvor transforma. E junto com o louvor, a oração. E a palavra de Deus diz que a oração da fé salvará o doente. Se tem alguém enfermo, se tem alguém doente, vamos cantar louvor e vamos orar, vamos pedir a Deus. Vamos agradecer a Deus por pessoas que já foram curadas. Vamos agradecer a Deus por cadeias que já foram quebradas, por grilhões que já foram despedaçados, por obra de macumba, de bruxaria que já foram desfeitas pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Suricanta, lamassuri, andalás, aleluia. Clama labalás, suriandalás, aleluia. E aqui o versículo 10 disse: por tudo isso, por isso sinto prazer nas fraquezas. Naquele momento Paulo sentiu o poder de Deus, a graça de Deus. Sinto prazer, ou seja, ele sentiu prazer, ele sentiu ali a manifestação do poder de Deus. Aquele momento já não era de fraqueza mais. Aquele momento já não era de tristeza mais. Aquele momento já não era de angústia mais, porque o poder de Deus se manifestou de uma forma sobrenatural que mudou toda aquela história, mudou todo aquele cenário. Então, irmãos, nós temos que orar sim, pedir a Deus sim, mas o Senhor colocou em nossos corações para nós agradecermos. Louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos agradecer porque cadeias foram quebradas. Nós vamos agradecer porque grilhões foram despedaçados. Nós vamos agradecer porque Deus ele está dando a oportunidade de, com a nossa voz, pessoas serem libertas. Aleluia. Outras pessoas, né? Naquele dia ali, Paulo e Silas estavam naquela prisão e os outros prisioneiros puderam ouvir a sua voz. E hoje Deus está nos dando essa oportunidade de a nossa voz chegar em diferentes lugares e pessoas serem libertas, serem transformadas pelo poder de Deus. Aleluia. Nas fraquezas. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Paulo ele passou por diversos problemas, por diversas situações. Tem um momento que ele diz: sei estar abatido, sei passar por fome. Então Paulo ele passou por várias situações, por vários momentos, mas em todos eles o Senhor esteve presente, ele nunca esteve sozinho, e nós temos que ter essa consciência que em todas as situações da nossa vida nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós de uma forma sobrenatural que muitos não entendem. E muitos não vão entender, só aqueles que estão ligados espiritualmente. Nas perseguições, Paulo foi perseguido de todas as formas. Todas as formas que você puder imaginar, Paulo ele foi perseguido. Mas em nenhuma delas ele voltou para trás. Em nenhuma delas ele desanimou. Ele passou pelo frio, ele passou pela fome, ele passou pela nudez. Ele passou pela prova em alto mar, nas embarcações, nas prisões. Longe dos seus companheiros de trabalho, longe de seus familiares, mas perto da presença de Deus. Deus estava sempre com ele, o Espírito Santo de Deus estava sempre com ele, e não é diferente com nós. Quem sabe longe de algumas pessoas, mas o Senhor sempre perto. Nas perseguições, nas angústias, ele viveu um momento de angústia. Qual ser humano hoje em dia que nunca passou por um momento de angústia? Qual cristão que nunca passou por uma perseguição? E a palavra de Deus diz que nós somos perseguidos por amor a Jesus, por amor à palavra. Nós somos perseguidos por buscar a nossa santidade em Cristo Jesus. Aleluia. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. E por amor de Cristo, Ele não vai nos desamparar.
É por este amor que aqui estamos agradecendo a Deus. Porque quando estou fraco, então sou forte. É na fraqueza que Deus nos fortalece. É na fraqueza que Deus nos restaura. É na fraqueza que o Espírito Santo de Deus fala conosco, aleluia. É na fraqueza que nós somos transformados. É na fraqueza que nós somos libertos. É na fraqueza que o Senhor renova. Quando nós nos sentimos fracos, nós sentimos fraco. Mas há um poder de Deus na nossa vida que nos faz forte, nos faz vencedor. Irmãos, para nós vencermos as batalhas espirituais, somente o poder de Deus na nossa vida. Somente o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando estou fraco, então sou forte. E é nesse momento que Deus nos fortalece. Quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos abatidos, quando nós nos sentimos incapazes. Quando nós nos sentimos que nós olhamos à nossa volta e nós não vemos saída. Diante dos olhos humanos não tem saída. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, que palavra grandiosa. O poder de Deus, irmão, é maravilhoso. O poder de Deus é grandioso na vida do ser humano. É porque muitos não param para pensar, muitos não param para refletir. Quanto o Espírito Santo de Deus tem falado, quanto o Espírito Santo de Deus tem mostrado, quanto o Espírito de Deus tem se manifestado. E muitos não param para refletir. Mas eu louvo a Deus que Deus nos deu essa condição de estarmos meditando, agradecendo a Deus. É um momento de reflexão quando nós agradecemos. É um momento de renovo, de restauração quando nós agradecemos a Deus. E nós vamos agradecer a Ele por essa palavra. Nós vamos agradecer a Ele por esta palavra. Nós vamos agradecer a Deus pela sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, na tua presença, a qual nós não podemos e não devemos sair. Senhor, muito obrigado por esta tarde de louvor, de agradecimento. Meu Deus, aqui estou, Senhor, com o meu coração grato pela tua palavra, com o meu coração grato pela presença do teu Espírito Santo. Com o meu coração grato pelo discernimento que o Senhor tem trago às nossas vidas. Senhor, nós aqui estamos agradecendo porque o Senhor mudou a nossa história. Senhor, eu quero já te agradecer por histórias, ó Deus, por vidas que vão ser transformadas, por histórias que vão ser mudadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela manifestação do poder de Deus. Senhor, muito obrigado porque o poder de Deus se aperfeiçoou em nós. E aperfeiçoando em nós, ó Pai, a nossa história foi mudada. Os grilhões foram quebrados, nós te agradecemos porque grilhões foram quebrados. Te agradecemos, ó Deus, porque prisões, ó Deus, foram despedaçadas, cadeias foram abertas, ó Pai. Pessoas que estavam aprisionadas foram libertas pelo poder de Deus. Pessoas que estavam atormentadas foram libertas pelo poder de Deus. Pessoas que estavam enfermas foram curadas pelo poder de Deus. Nós te agradecemos pela cura, pela libertação, pelo renovo, pela quebra de maldição. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder que tem se aperfeiçoado no meio do teu povo. Pelo poder de Deus que tem se aperfeiçoado dentro desta casa. Pelo poder de Deus que tem se manifestado dentro deste hospital. Te agradecemos, ó Pai, pela manifestação do teu poder. Te agradecemos, ó Deus, porque nas perseguições o Senhor sustentou o teu povo. Nas injúrias o Senhor deu vitória. Nas murmurações o Senhor quebrou todas elas. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas necessidades, ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória, em poder, em virtude do teu Espírito Santo. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua santidade, te agradecemos, ó Deus, pelo teu poderio que é infinito, te agradecemos pela tua benignidade, te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor infinito. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que chegou até nós. Te agradecemos, ó Deus, pelas orações que o Senhor tem ouvido e tem respondido e por aquelas que ainda não vê resposta, mas elas estão a caminho.
E neste caminho está havendo uma batalha espiritual grande, mas o poder de Deus tem se aperfeiçoado e esta resposta vai chegar até nós e nós já te agradecemos. E quando nós estamos agradecendo, ó Pai, o céu se abre a nosso favor. Quando nós agradecemos, ó Deus, maldições são quebradas. Maldições hereditárias que foram quebradas pelo poder de Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Pessoas que estavam encarceradas, pessoas que estavam prisionadas, pessoas que estavam, meu Deus, sem perspectiva de vida. E o poder de Deus se manifestou, então nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela oração dos santos, ó Pai, pela oração do justo, e a tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Te agradecemos por cada oração que já surgiu efeito. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem caminhado conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque nessa trajetória de vida o Senhor tem estado conosco. Senhor, te agradecemos pela tua voz suave. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que é vida. Te agradecemos, ó Deus, por todos os benefícios na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua grandeza. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem purificado, meu Deus, o nosso coração. O Senhor tem purificado a nossa alma. O Senhor tem purificado, meu Deus, o nosso ser, a nossa mente. Muitas das vezes, ó Deus, mentes turbulentas. Mentes, ó Deus, que estão, Senhor, no meio de muita turbulência. Mas o Senhor tem purificado. E o Senhor purificou e o Senhor continua purificando. Senhor, muito obrigado por cada prova que nós passamos e nelas o Senhor se fez presente e nelas o Senhor se faz presente. Em cada prova, em cada dificuldade, nós te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por portas que foram abertas. Te agradecemos também, Senhor, por portas que foram fechadas. Porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha e a que o Senhor fecha ninguém abre. Então, independente dela aberta ou dela fechada, nós te agradecemos pelo teu agir e pela tua intervenção. Senhor, muito obrigado pelos teus cuidados. Quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada idoso, de cada criança, de cada jovem. Quero te agradecer, ó Deus, pelo trabalho. Quero te agradecer pela vida dos pastores, missionários, obreiros, ó Pai, levitas da tua casa. Quero te agradecer, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem concedido nas alturas, nas regiões celestiais. Quero te agradecer, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem concedido nas estradas. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar, pela dispensa, pelo trabalho, pelo salário, Senhor, por podermos honrar os nossos compromissos. Muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito Santo, muito obrigado porque a cruz está vazia, muito obrigado porque o sepulcro está vazio, muito obrigado, Senhor, pelo trono de glória que o Senhor está introduzido. O Senhor foi introduzido ao trono de glória. Nós te agradecemos. E de lá o Senhor ouve e responde às nossas orações. Senhor, muito obrigado pelo infinito, muito obrigado pela água, pelo pão, muito obrigado, Deus, pelo ar que nós respiramos, pelo oxigênio. Muito obrigado, Deus, por todas as tuas maravilhas. E assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Fica conosco hoje e para todo sempre. Assim como os discípulos almejaram, ó Pai, no caminho de Emaús, que o Senhor ficasse com ele. Então, na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós almejamos a tua presença e nós te agradecemos pela tua presença. A tua presença, ela traz suavidade. A tua presença, ela traz alegria. A tua presença, ela conforta os nossos corações. A tua presença nos eleva ao trono de glória em agradecimento. E assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Em tudo dai graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um elo cumprido deste propósito de adoração. Fique na graça, fique na paz, fique na unção. E vamos encerrar dizendo obrigado ao Pai, obrigado ao Filho e obrigado ao Espírito Santo de Deus. E até o próximo vídeo com o 6º propósito de adoração a Deus. Amém?